Olá, vamos para um dos últimos vídeos dessa nossa série e nesse nós vamos falar dos manuais olímpicos, né? Ou como qualquer projeto de educação olímpica, qual seria o material didático de referência que eu deveria utilizar. Esse é um material didático que não é um material fechado em si mesmo, é um manual que sempre há ligações entre um e entre outro, há atividades práticas, há momentos teóricos, há momentos pedagógicos de reflexão de como a prática deve se portar, há momentos de como você deve pensar a comunidade, há locais onde você deveria se comunicar, há como se ligar à vasta biblioteca, né, do Comitê Olímpico Internacional ou a outros recursos que você pode estar trazendo. Então são manuais olímpicos que não são receitas fechadas, né? Como a gente mostrou no vídeo da Binder, é, desde do primeiro projeto que ela fez, lá no Canadá, como esse projeto evoluiu para o outro, falando da questão de doping por causa do Ben Johnson, um atleta canadense. Depois, como ela partiu para uma iniciativa internacional junto com a Associação Ateniense. Depois, ela também, uma atividade coletiva, foi para poder construir esse guia junto com pessoas do mundo inteiro. Como encontrou resistências em diversas culturas, alguns valores que foram debatidos. E ela tem a compreensão que ela traz lá de Gadamer, que a aplicação, no caso, a aplicação desses manuais, a aplicação dessas atividades, a aplicação em diversos ambientes, que produz a compreensão de determinada coisa. Então, ela tenta, na próxima aplicação, demonstrar que entendeu melhor. Ok? Então, é uma evolução, como ela mesma diz no artigo dela de 2012, é uma evolução de uma pedagogia. Então é algo que é um movimento olímpico, então é algo que está em movimento. Tem pessoas do mundo inteiro, participantes. O Comitê Olímpico Internacional é centralizado e tem representação internacional. Tem os comitês nacionais olímpicos também, que além da seleção dos atletas, também faz as discussões, os repasses para a evolução daquele país. E há também o momento que eles têm de sugerir modificações no material didático, no movimento olímpico, nas ações que o Comitê Olímpico Internacional toma. Então não é algo hierarquizado, digamos assim, de algo que manda e algo que obedece. É algo que é tentado ser cada vez mais próximo de algo dialogado. Ok? Então, todo o projeto de educação olímpica que é certificado pelo comitê, no caso aqui nosso, brasileiro Pierre de Coubertin, é porque recebeu uma chancela do Comitê Internacional Pierre de Coubertin e uma dos requisitos é que siga os manuais olímpicos, né? Que tenha uma conexão, tenha uma compreensão do que é o movimento olímpico, tenha uma compreensão do que é uma educação olímpica e que tenha canais para poder reportar e dialogar internacionalmente, tanto para contribuir como para tentar criar um senso de melhoria nas comunidades onde esses programas são implantados, ok? Isso é o discurso do movimento olímpico. Então nós temos aí, essa aí é a biblioteca Pierre de Coubertin, tem vários livros, outras fontes de referência, mas os quatro manuais olímpicos aí oficiais que foram traduzidos em 2021 pelo Comitê Olímpico Cabo-Verdiano são esses quatro aí, ó, os Fundamentos da Educação aos Valores Olímpicos, né, que seria uma obra base que mostra os valores olímpicos, temas educacionais do olimpismo, etc. Plano de workshop, né? Esse plano de workshop aí é um exemplo prático para é um exemplo prático dos educadores no caso, né? Aí é mais voltado para os educadores. É um workshop que é montado de 3 dias, onde os educadores que vão trabalhar com a educação olímpica se encontram e dialogam sobre a prática. O terceiro aí, implementar o OVEP, né, um guia prático para a educação dos valores olímpicos. Também é um material de educadores, ok? É um pouquinho mais teórico. Os educadores vão tendo contato com esse material e vão tendo ideias de qual pedagogia adotar, qual metodologia adotar. Então eles vão tendo uma ideia um pouco maior do que é essa educação olímpica,
ok? E como eu digo, sempre referenciado. Lá dentro ali você lê, lê um desses manuais e sempre tem referência. Uma referência a um desses quatro mesmo, para você ver com outros olhos. Referência à biblioteca imensa do Comitê Olímpico Internacional, referência a algum autor. Então é algo que tem várias referências e sempre chama uma outra coisa externa para dar um suporte maior. E o último aí, fichas de atividade, exercício de apoio à educação valores olímpicos. Esse daí está bem ligado ao primeiro, né, do fundamento. Então, no fundamento, enquanto vai falando algumas questões teóricas, etc., no final da questão teórica faz uma ligação direta com essas fichas de atividade, que é no caso, já é a parte prática dos educadores formados utilizando com os alunos, ok? Utilizando com os participantes do programa de educação olímpica. E lá, nessas fichas de atividades, sugere as atividades práticas, reflexivas, teóricas, vários tipos de atividades. E o que é interessante também é que há uma diferenciação por faixa etária, ok? Então, um educador formado, que participou de um workshop, que leu o fundamento, que leu o guia prático, que está preparado para atuar com a educação olímpica, pega uma ficha de atividade dessa, já leu a realidade, avaliou a realidade na qual ele está inserida, viu qual é a necessidade daquele local e consegue, através das fichas de atividade, fazer a sua própria adaptação, que é uma sugestão dos próprios manuais. Né? Sempre fala que o guia não é algo estático, é um movimento olímpico e que a partir da interpretação do educador daquela realidade ele vai conseguir passar valores de uma forma mais eficiente. Próximo slide. Essa daí é a capa do fundamento, os fundamentos da educação dos valores olímpicos. Próximo slide. Aí nós temos os índices, né, o índice, né? Na seção 1 ele fala de uma introdução para você compreender o que são os valores olímpicos. Na seção 2 começa a falar das cerimônias, né? Como você celebra o olimpismo, quais são os símbolos, quais são as cerimônias, quais são as artes, qual a cultura que está envolvida. No terceiro ele fala em espalhar o olimpismo pelo desporto, pelos Jogos Olímpicos, que é uma das intenções de Pierre de Coubertin, né? Pierre de Coubertin, a intenção principal dele era o olimpismo, né, no caso da educação olímpica, em cada um dos países. Os Jogos Olímpicos acabaram ganhando uma dimensão maior e uma visibilidade maior por conta da mídia. Mas a intenção dos Jogos Olímpicos criados por Coubertin era que o olimpismo e a educação olímpica seja espalhada pelos países, ok? A intenção de Coubertin era inversa. Não era que a educação olímpica promovesse os Jogos Olímpicos. Ele queria que os Jogos Olímpicos promovessem a educação olímpica, que as pessoas aprendessem através do esporte, ok? Então acabou virando os Jogos Olímpicos, acabou tomando outras repercussões midiáticas, capitalistas. Então aí já é uma coisa que fugiu do controle do criador, ok? Ele não chamava de educação olímpica, ele falava do olimpismo, movimento olímpico, ele tinha várias ideias sobre o assunto, mas quem criou o termo educação olímpica foi o professor Norbert Miller, ok? Hoje tem vários acadêmicos, vários ramos, pessoas do mundo inteiro estudando, pessoas a favor, pessoas contra, mas eu acredito que o ideal é que cada vez mais isso seja discutido para ver se tem se ajuda mesmo ou não, né? Ok? Bem, e o 4 que é, digamos assim, o cerne, né, depois de você compreender como funciona esses fundamentos, que são os temas educacionais do olimpismo, né? Aí ele começa falando de algumas coisas, mas aí os 5 temas. Viver o prazer do esforço através do desporto e da atividade física. B. Aprender o fair play, né, que é o jogo limpo. C. Praticar o respeito por si próprio e pelos outros. D. Dar o seu melhor em busca da excelência. E viver uma vida harmoniosa e equilibrada entre corpo, vontade e espírito. Como a gente falou, é a tradução de Cabo Verde, então para o português cabo-verdiano. É bem similar, mas tem algumas traduções nossas aqui para o português brasileiro que foram feitas anteriormente que levam outro nome. Mas o que importa não é necessariamente o nome, né? O que importa é o sentido que é dado, que é bem similar. Próximo slide. Aí nós temos exemplos, né, do primeiro livro. Então ele começa a falar, interpretar os princípios fundamentais. Você começa a fazer algumas perguntas que precisam ser feitas, né, antes de você começar a ler sobre o assunto.
Ele começa a propor temas de discussão, né? Por exemplo, aí, quais são os princípios gerais mais importantes na sua comunidade e na sua escola, ok? Então, ele, todo momento, ele traz para a realidade, ok? Para a sua realidade. Ele não é algo que vai falando díspare. Ele fala como a prática dos valores olímpicos fundamentais demonstra os princípios do olimpismo. Aí traz fotos, traz várias gravuras que vão representando. Aí no caso aí tem uma corrida com pessoas de diversas etnias, correndo com diversas vestimentas, e o movimento olímpico já está impregnado dessa diversidade. Não sabemos até quanto essa diversidade já tomou conta, mas que há essa preocupação existe, ok? Como o movimento olímpico é dinâmico. Depois vem aí falando aí do Roger Milagre, aquele jogador de Camarões, Futebol é Minha Vida, é um depoimento dele como uma das leituras. Depois vem falando de Barcelona 1992, a questão do Dream Team, como Michael Jordan se encarava, né? Quais são os valores que Michael Jordan podia trazer, além de ser um excelente atleta, né? Ele vem traz e fala, ó, já falhei mais de 9.000 lançamentos na minha carreira, já perdi quase 300 jogos, 26 vezes me foram confiados os lançamentos da vitória e eu falhei. Tenho falhado o tempo todo ao longo da minha carreira e é por isso que eu tive sucesso. Então, a questão da educação olímpica é isso, não é falar só sobre os Jogos Olímpicos, mas é o que você pode aprender com os Jogos Olímpicos, né? Aí vem uma outra sessão, uma outra parte. Antes de ler, quais são as perguntas que devem ser feitas? O que acontece se você falhar? O longo percurso para a vitória, a história de um atleta. Aí começa a falar da história de cada um dos atletas, de cada um dos jogos. Então, um material vasto para discutir diversas disciplinas, história, matemática, muita coisa pode ser discutida quando você fala de educação olímpica, ok? Aí fala de um atleta aí da Olimpíada de inverno, perdão, 1992. O esporte de inverno, que tem a questão da diferenciação. Tinha uma época que verão e inverno acho que era junto, depois tá. Enfim, muitos detalhes. É uma história muito longa. Mas fala de um atleta que era predileto para a medalha de ouro na patinação no gelo e acabou em quarto lugar. E que ele tipo assim, se tornou um camarada que não teve problemas com relação a isso, continuou treinando e teve outras superações. E a cada uma dessas discussões aparece ali, ficha de atividade 31. Qual o tema principal de tudo isso que você leu aí? A perseverança e os Jogos Olímpicos. Aí fala quais são os temas educacionais olímpicos: a busca da excelência, o prazer do esforço, o respeito. Quais são as atividades sugeridas? Ele fala das adaptações a cada faixa etária, as estratégias, quais são os resultados, né? E ele fala o que você deve descarregar. No caso seria a ficha 31. Ok? Próximo slide. Aí tem as fichas de atividade. Antes de falar dos educadores, vou falar das fichas de atividade. Já falo dali para baixar a ficha 31. Então, aí falo o índice, quais são as fichas de atividade que existem, né? Todos são relacionados àquele livro anterior. Então, aí a ficha 31, tá. Ficha 31, perseverança os Jogos Olímpicos. Ele fala do contexto da atividade, ele fala quais são os resultados de aprendizagem, quais são as estratégias de ensino sugeridas, as competências, qual o material que é sugerido e fala das diversas adaptações. Ó, crianças de 5 a 8 anos, como você vai trabalhar? São crianças, então você tem que trabalhar de uma forma diferente. Crianças de 9 a 11 anos, aí a criança de 9 a 11 anos ainda é criança, mas já tem uma compreensão melhor. Como você trabalha? Um adolescente de 12 a 14 anos, aí já você trabalha de uma outra forma. Qual a sugestão de atividade? Superior de 15 a 18 anos, aí já é um jovem já chegando na maturidade. Qual o ensino médio, no caso, como você trabalharia, ok? Então ele sempre tem como você trabalhar essa perseverança e vai modificando com relação à idade. E a intenção principal aqui é o trabalho com valores. Tem algumas questões que a gente vê aí que são relacionadas a realmente ligar, de ligações que teve uma das autoras nossas que fez uma questão da ideologia olímpica como um processo esqueci o nome que a autora utiliza, mas que era um processo de simplesmente fazer as pessoas consumirem mais os programas. Mas é uma via de mão dupla essa discussão, né, que existe. Mas aí no caso ele está querendo, aí falando dos esportes é, é, de inverno,
e para você fazer uma criança de 5 a 8 anos identificar quais são os esportes de inverno. Talvez na nossa cultura brasileira não faça sentido algum essa identificação, mas em alguma cultura de um país frio, é, a cultura do norte, digamos assim, talvez faça sentido você entender. Mas aí você entende, uma criança de 5 a 8 anos entende isso daí para quê? Para ela consumir melhor os Jogos Olímpicos ou para ela compreender o que está acontecendo quando ela estiver assistindo? Ela é criada nela um senso de crítica, de pensamento, de busca de excelência, que foi criticado em várias culturas como africana e asiática, ou uma questão da perseverança, ou uma questão do respeito, que aí já foi valorizado ao redor de todo mundo, né? Foi o valor mais respeitado. Enfim, são pontos de crítica e como disse Carr, as perguntas mais difíceis ou aquelas que não têm uma resposta bem definida são as que mais precisam continuar sendo perguntadas. Próximo slide. Aí nós temos o plano de workshop, que seria trazer os educadores para uma formação dos formadores, né? Quem vai trabalhar com esse público vai se unir durante 3 dias para fazer algumas discussões. Aí tem os índices, né? O que tem que fazer em cada dia, dia 1, o que tem que fazer, dia 2, o que tem que fazer, dia 3, o que tem que fazer. Aí o exemplo do dia 1, por exemplo, primeira coisa, atividade de 1 hora. É um ambiente de aprendizagem e desenvolvimento de uma comunidade. Cada educador, vai representar a sua comunidade. Então, qual é o objetivo desse dia? Tem muita coisa. Quais são as atividades? É uma brincadeira, uma dinâmica. Quais são, aí que eu te falei, ó, referências do OVEP, Manual de Fundamentos, qual página você tem que ler, ficha de atividade, qual ficha de atividade você tem que ver, qual é o resultado de aprendizagem desse movimento, como vai funcionar na sua comunidade, né? Então a gente está propondo milhares de coisas, mas na sua comunidade, como vai ser? Alguma coisa vai impedir, alguma coisa vai dificultar, vai dar para ser desse jeito, não vai dar? Qual seria uma forma de ser melhor? Então é aquela questão da Binder, né? De um pensamento local, de uma adaptação local, e que a aplicação determina a compreensão de coisas. Perguntas de monitorização com os participantes, para poder ver como o workshop está caminhando. Então, o dia 1 tem várias outras atividades, vários outros momentos. Então, vamos aí até a avaliação. Dia 2, novamente. Atividades de avaliação formativa de aquecimento, mesma coisa. Objetivo, uma dinâmica, quais são as referências, as perguntas atuais, qual é o resultado, como vai funcionar na sua comunidade. E aí faz várias perguntas para você sempre entender o contexto. E depois vem no dia 3, a avaliação do workshop. Tem várias avaliações durante o momento e no final a avaliação do workshop em si. Depois cerimônias, várias atividades de confraternização. Como vai ser uma avaliação de tudo. Serviu para algo ou não? Qual o objetivo? Né? Como vai funcionar na sua comunidade? Mais uma vez, é sempre fazendo o indivíduo perguntar na realidade que ele vai participar e como isso vai ser adaptado. Próximo slide. E isso daí falando também da formação dos formadores, implementar o OVEP, mas daí o próprio formador pode ir lendo e pode ir discutindo com seus pares, ou pode no workshop utilizar isso de uma forma melhor, ok? O índice, né, vai falando aí o olimpismo, compreender os benefícios, criar ambiente, vai falando quais são as sessões principais. Aí é o último slide, né, o 13º. Primeiro ele mostra o programa de educação dos valores olímpicos e quais são os recursos, né? Aqueles 4 livros, aqueles 4 materiais didáticos apresentados, esse aí é o quarto, e a questão desse último aí que é a biblioteca de recursos, que é em formato digital. Tem um formato, um CD-ROM, que hoje é bem pouco utilizado, mas dependendo da localidade pode utilizar, e tem a internet, que aí é um material riquíssimo, digamos assim, tem material para o resto, meu Deus, para bom tempo, entendeu? A biblioteca do Comitê Olímpico Internacional, vídeos, apostilas, atividades práticas, recursos audiovisuais, recursos visuais, fichas de atividades, tem assim muita, mas muita coisa mesmo para trabalhar a educação olímpica. Aí começa a falar de uma das responsabilidades aí nessa seção do meio, né? Que as Nações Unidas e o Comitê Olímpico Internacional sabem até que ponto o desporto pode satisfazer uma vasta gama de necessidades humanas e sociais nas áreas da saúde, da educação, da inclusão, do desenvolvimento sustentável e da paz.
Sim, o desporto pode mudar o mundo, mas não o pode fazer sozinho, ok? Não é salvacionista assim de tudo. Quando colocamos o desporto ao serviço da humanidade, precisamos e queremos novas parcerias com outros autores da sociedade. Como a gente viu na nossa própria tese, né? Não adianta a gente querer também que a prática esportiva é uma estação que tem uma estrutura maravilhosa, tem pessoas formadas, tem vários resultados que foram confirmados, foram constatados, mas não adianta que a gente queira que aquilo ali resolva vários projetos, vários problemas que são dali para fora. Vários problemas que a pessoa carrega consigo mesmo, vários problemas que a pessoa encontra quando sai do projeto, quando está em outra localidade, quando está em outro ambiente. Ok? Então tem um limite. Então a gente também não pode colocar como salvador de tudo. E seção 4 ele fala o ciclo de ensino de aprendizagem, só para a gente finalizar. É bem amplo, mas para esse vídeo que é algo resumido, ele fala a questão da avaliação, que seria uma das coisas que a gente achou demais, de uma lacuna maior nos outros trabalhos que a gente foi pesquisando, na revisão de bibliografia, etc., na questão da avaliação. A avaliação que ele trazeria é uma prévia, que aí você avalia antes da atividade, seria um diagnóstico, e uma avaliação posterior, uma avaliação final da atividade. Ok? Com isso você conseguiria fazer um planejamento e com o planejamento você conseguiria fazer um ensino de maior qualidade. Aí seria um ensino que ele chama de efetivo. Mas uma avaliação que a gente sentiu mais falta foi essa avaliação que a gente tentou levar na nossa tese, que é uma avaliação macro, uma avaliação maior. Você fala que que a intenção do projeto é levar a inclusão social. Ok, mas e aí a pessoa passa lá 9 anos, sai de lá e aí você perde o contato. E aí você fala que a sua intenção foi avaliar a inclusão social. Tá, mas esse indivíduo foi incluído ou não foi incluído socialmente? Bem, não sei. Então a nossa tentativa na nossa tese foi essa, de tentar fazer uma avaliação macro, ok? Muito obrigado. Tem muito mais coisa para falar sobre educação olímpica, mas dentro do nosso tempo, para não ficar bem amplo, é isso, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.